precisamos de força e coragem. Josué 1, do 5 ao 9. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Seja forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos teus pais. Tão somente seja forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido onde quer que andares. Não cesses de falar do livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Pois bem, Deus separou Josué e disse: você vai fazer o meu povo entrar na terra de Canaã. Queridos, quando Josué viu que essa gigantesca missão, de uma responsabilidade muito maior do que o próprio Josué, estava nas mãos dele, Josué tremeu nas bases. Aquela prova ali era muito maior do que a humanidade de Josué. Aquela circunstância era muito maior do que o próprio Josué. Então Josué, naquela hora, na sua humanidade, ele, foi tomado de medo, de impotência, e disse: Deus, eu não posso. Deus, eu não consigo. Deus, não vai dar certo. Deus, você errou de endereço. Deus é com outra pessoa. E aí Deus vai e faz duas promessas para ele. Aliás, três. Primeiro, Deus diz: eu serei contigo como eu fui com Moisés. Depois Deus diz: ninguém irá te resistir. E Deus finaliza dizendo lá no versículo de número 6, que ele seria usado, Josué, para fazer o seu povo herdar a terra de Canaã. E a palavra diz que Deus é Deus fiel. Quando ele promete, vai cumprir. Deus chega num diálogo para Josué e faz 3 promessas. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Ninguém vai conseguir resistir a ti. E você será aquele que eu colocarei à frente para fazer o meu povo possuir a terra prometida. Queridos, ainda assim, diante dessas 3 promessas, Deus se dirige para Josué. E é essa a ênfase que eu quero dar nessa manhã. Sabendo que aquela circunstância era muito maior do que o próprio Josué. Sabendo que aquilo deixava Josué muito pequenininho de estar diante de uma missão tão grande. Deus vai e por 3 vezes injeta nele, coloca dentro dele porções de força e de coragem. Porque é a palavra do próprio Deus dirigindo a ele, e ele vai usar isso no versículo 6, no versículo de número 7 e no versículo 9. 3 vezes Deus vai dizer: seja forte e corajoso. Verso 6. Verso 7. Tão somente ser forte e muito corajoso. Verso 9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Quando precisamos de força e coragem, é o tema da palavra de hoje. Deus estava dizendo para Josué: Josué, eu prometo que serei contigo. Eu prometo que te farei vitorioso. Mas tem algo que é você quem vai se permitir fazer. Seja forte e corajoso. Querido, Deus promete estar ao meu lado e ao seu lado. Mas hoje Ele está dizendo para nós: seja forte e corajoso. Ei, Deus, Ele se coloca ao lado na batalha. Você já parou para refletir o que é o Espírito Santo? Jesus, quando Ele está perto de voltar aos céus para ficar à destra do Pai, quando Ele está bem pertinho disso, Ele diz: eu voltarei para o meu Pai, mas deixarei convosco o Consolador. A palavra Espírito Santo, na origem,
Paráclito significa ajudador. Aquele que partilha a carga. É aquele que está levando um peso junto com você. Deus promete que nunca nos deixaria só, através da boca do Filho. Mas há uma coisa que Ele está dizendo para nós diante de um momento de luta, diante de um momento de tempestade. Ele está dizendo: minha filha, seja forte e corajosa. Meu filho, seja forte e corajoso. Querido, a falta de força e de coragem permite que a nossa alma esmureça. E esmurecidos, nós somos debilitados na fé e nos outros requisitos que precisaremos para continuar confiando em Deus. Por isso o Senhor alerta a Josué: Josué, 3 vezes eu te digo, seja forte e corajoso. Talvez você esteja dizendo: eu não tenho mais força, como é que eu vou ser forte, pastor? Ei, ampare-se no Senhor. É Ele quem diz: aqueles que esperam em mim, eu lhes renovarei as forças. Se tem te faltado força, você tem saído do abrigo. Eu posso te dizer que abrigados nele, amparados nele, não nos faltará força para prosseguir. Pode faltar amigos, pode faltar dinheiro, pode faltar saúde num determinado tempo da caminhada, mas não vai faltar força e coragem, porque esta é a promessa que Ele tem para nós. O Deus que eu conheço, o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos e conhecemos, é também o Deus que Josué pôde ver andando lado a lado com ele. É o Deus que esteve com os apóstolos, os quais foram mártires da fé, que esteve com eles em toda a caminhada. O Deus que, como eu citei no início da palavra, estava com Paulo e Silas na prisão. Queridos, humanamente falando, a alma de Paulo e Silas era para estar tremendamente abatida, mas revestidos de força e de coragem, eles estavam adorando ao Senhor. Eu sei que a nossa humanidade nos leva para o caminho do abatimento. Eu sei que a nossa humanidade nos leva para chorar as nossas perdas. Mas o Senhor está hoje nos impulsionando e dizendo: eu estou permitindo que você passe por esse momento. Tão somente seja forte e corajoso. Tão somente seja forte e corajosa. Deus nos impulsiona a continuarmos confiando nele, porque Ele está cumprindo propósitos. Eu não vejo Deus em nenhum momento na palavra sendo um Deus, sabe, que está permitindo dores sem cumprir propósito. Não. Quando a tempestade se levanta, quando o mar fica furioso, quando a gente passa por dias de deserto, ou talvez por longos desertos. Eita, eu preciso ler o texto de Tiago. Olha o que diz a palavra. Tiago 1,12. Bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança as batalhas, as provações, porque depois de passar por ela, tendo o selo de aprovado, olha o que o Papai do Céu está dizendo: receberá dele a coroa da vida, porque esse é o destino, porque essa é a promessa para aqueles que o amam de fato. Josué firmou uma aliança inquebrável com Deus. Josué chegou no final da sua história e diz: eu não sei vocês, mas eu e minha casa continuaremos servindo ao Senhor. Eu quero dizer para você hoje que é hora da gente ir a Ele. É hora da gente saber que a verdadeira força não está na nossa alma, que a verdadeira força está no Espírito do Senhor, que se comunica com o nosso espírito. Eu tenho aprendido e tenho buscado ensinar, principalmente nas pastorais,
que o espírito fortalecido, ele conduz a alma e transmite saúde para o corpo. O espírito bem alimentado pelo espírito do Pai. Qual espírito você está falando, pastor? O nosso, o meu, o seu, o nosso. O nosso espírito bem alimentado pelo espírito do Pai, ele fortalecerá e guiará a nossa alma. Porque quando nós estivermos em aliança estreita com Deus, não nos faltará força e coragem, porque ele nos renovará a cada novo amanhecer. Para Josué, Deus disse 3 vezes: seja forte e corajoso, porque aquilo que eu te mandei fazer se cumprirá. Para você, eu quero te dizer: seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa, porque aquilo que ele prometeu realizar através da sua vida se cumprirá. Tão somente não saia da posição.